E eu notei que era isso. Eu não... Parecia que a vida não era mais só minha, tudo que eu fazia era pra nutrir ele o tempo inteiro. Até quando a gente começou a morar junto, quer dizer, eu não consegui pensar no apartamento que a gente ia morar. Nos móveis, eu não escolhi os móveis, eu não escolhi a decoração, eu só pensei, vamos me mudar pro apartamento dele. E eu odiava o apartamento dele, era horrível. A decoração, tudo. Só que foi passando o tempo, foi passando os anos e eu não consegui nem reconhecer mais o que eu gostava, o que eu não gostava. E eu tinha ideias, eu tinha pensamentos que eu tive que repassar na minha cabeça 1000 vezes antes de falar pra ele. Eu chegava em casa e eu falava tudo pra ele. E ele gostava das minhas ideias, ele passava as minhas ideias pra frente, pro público, pra equipe de trabalho dele. E eu me sentia lisonjeada que ele fazia isso. Porque ele é isso, ele é inteligente, ele é criativo. E eu era eu e tava tudo bem. Então eu engravidei e foi ótimo. Foi maravilhoso, foi um pedaço da minha vida que eu fiquei tão feliz porque era um momento que eu conseguiria ter algo meu. Seria uma coisa minha. Era dele também. Mas podia ser algo só meu também. E ele ficou muito feliz, foi ótimo. Mas é isso, as crianças, elas a partir do momento que elas saem do seu corpo, elas só como se elas já fossem maduras a cada segundo que elas vivem, que se passa, parece que elas estão um passo a mais de não depender mais de você, e é isso. Elas crescem e vivem pra viver a vida delas no mundo. E eu lembro de ter assistido um documentário da vida do George Harrison. E eu vi a esposa dele na TV e eu fiquei... É isso. É exatamente isso. Essa é a mulher, essa é a esposa que eu preciso ser. Essa mãe. Mas eu comecei a me perguntar que eu não sabia nem o nome dela. Eu não me lembrava o nome dela. E ninguém esquece o nome do George Harrison. E eu consegui uma proposta de emprego em Los Angeles. E eu sempre quis morar em Los Angeles. Eu falava pra ele toda oportunidade que eu tinha que eu precisava morar em Los Angeles. Era sempre o lugar que eu sonhei em morar. E minha família mora lá. E eu acho que passava isso na cabeça dele. E ele não queria só me ignorar. E ele pensava, então vamos passar tempo com a família dela. Toda oportunidade de férias a gente ia pra Los Angeles e é isso. Tá tudo bem, ela vai ficar satisfeita, mas eu nunca fiquei. E ela sabia. Ele sabia disso. E chegou essa oportunidade. E o salário era ótimo, era alto e era pra um cargo que eu realmente queria. E eu fiquei com vergonha de falar pra ele. Porque ele tava com a empresa dele, ele tava com os projetos dele, e era só eu e... Mas eu falei pra ele, e eu esperava um abraço forte, eu esperava um olhar orgulhoso, uma frase de eu tô muito feliz que a gente vai experienciar essa sua aventura agora. Que você vai ter um pedacinho do mundo tão pequeno que pode parecer tão inútil, mas que você pode chamar de seu. Uma coisa minha, pra variar. Mas ele ficou com ciúme, e ele ficou estranho. Mas depois passou um tempo e ele reconsiderou por conta do salário alto. Não porque esse salário seria uma recompensa do meu trabalho, mas porque isso
ajudaria a empresa de teatro dele. E foi nesse exato momento que eu parei e pensei, cara, ele não me vê, ele não me vê. Ele não tem me visto há um bom tempo. E se passou mais um tempo, e eu lembro da gente assinar umas papeladas, que eu não lembro nem o que era esse documento, mas ele tinha que anotar meu número de telefone. E ele olhou pra mim e ele perguntou, amor, qual o seu número de telefone? E é algo bobo. São só números, mas pra mim não era só os números, era... Ele não sabia. E eu me levantei, eu peguei minhas coisas e eu fui embora. Eu só fui embora. E olhando pra trás agora, eu acho que se naquele mesmo momento ele tivesse me apertado forte, me abraçado e me olhado com orgulho pela minha proposta de emprego, eu não teria me divorciado dele.